Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão técnica da WoWare. Eu me chamo Rodrigo Nogueira, sou Solution Architect na AG Portugal e vou falar um pouco aí sobre fluxo de trabalho com a tecnologia lidar com o 3D. Okay? Primeiramente vamos falar aí sobre o que é o lidar. O lidar, pelo seu significado, é o Light Detection and Ranging, ou seja, detecção de luz e alcance. É uma tecnologia que é para se utilizar através com sistemas lasers, que usam lasers, para enviar pulsos de luz fora do espectro visível, ou seja, daquilo que nós podemos enxergar com a visão humana, e especificar aí quanto tempo leva para cada pulso retornar. Com isto, dependendo da intensidade da luz, consegue determinar a informação que está sendo colhida naquele momento. Okay? O tipo da composição do LiDAR promove um ficheiro large, e esse ficheiro large consegue nos ajudar no dia a dia a responder algumas perguntas, como, por exemplo, na coleta dessas informações, saber quantas construções nesse bloco existem em uma determinada área, ou nesta área. Ou seja, o LiDAR é um conjunto de nuvens de pontos, ok? Que são captadas através de laser, através do laser, através dos pontos de luz e do seu alcance, e com a informação e intensidade da luz que ele consegue captar, consegue determinar que tipo de superfície é que está sendo colhida. E com isto, através do sistema de informação, através do ArcGIS, conseguimos determinar e classificar essas informações mediante as nossas necessidades. Então conseguimos de uma forma bem rápida saber quantas construções estão no local, quantas pessoas estão em mais de 5 lojas abertas todas as quarta-feiras das 9 às 4 da tarde, saber qual janela de alguma construção consegue ver o parque à frente, para poder determinar se ele é de frente para o parque ou não, quais apartamentos serão afetados com os valores de mercados nessa nova construção, ou seja, quais características de apartamentos com janelas largas ou não, tipos de medidas ou não, que vão ser impactadas com aqueles novos valores de mercado, ou seja, nessa construção. E o LiDAR também pode ser especificado também e pode ser utilizado também em outras vertentes, em outras verticais, como por exemplo transportes de microclima, saber, por exemplo, quantos autocarros num período de rush se encontram, por exemplo, parados naquele certo período do dia, saber qual o nível de visibilidade que nós estamos tendo ao nível do dia a dia, por exemplo, ao dirigir o carro ou o avião, ou pilotar um avião, na questão da poluição, planos de evacuação, manutenção de utility networks, etc. São várias opções de resolução de problemas que pode ser feita através da recuperação de informações através da tecnologia do LiDAR. Okay? E é exatamente por aí que nós vamos apresentar algumas formas e fluxos de trabalhos que nós vamos ter com casos de usos que nós vamos ter, que vamos vos apresentar. Eu vou vos apresentar para poder dar alguns exemplos dessa utilização. Vemos aí que o ArcGIS suporta vários sources, ou seja, podemos consumir o LiDAR vindos, por exemplo, de informações, por exemplo, de aviões, a nível terrestre, através do mobile terrestre, através de um mobile, através de drone UVANT, enfim, são inúmeras formas ali de captação, como estamos a mostrar aí exemplos, e onde a plataforma ArcGIS consegue atribuir internamente para a plataforma a informação desejada. Com isso, nós vamos ver aí o primeiro exemplo, ok? E o primeiro exemplo é nós extrairmos, por exemplo, a buildings do ficheiro large, ou seja, através de uma contratação qualquer de um outsourcing que levantou essas informações em campo, passou um UVANT ou foi em avião e fez uma coleta dessas informações e foram ficheiros large, que é da tecnologia LiDAR, coletou esse conjunto de pontos, essa nuvem de pontos, ok? E vocês podem perceber a nuvem de pontos
podem vir determinadas com as propriedades. As classes, dependendo de quem está a coletar, dependendo de quem a empresa que está a fazer, ele pode chegar e já determinar pelo sistema que ele já possui, já aqueles valores de intensidade de luz, ele já consegue determinar pelo menos a maior parte das classes identificadas, como chão, como pequena vegetação, grande vegetação, buildings, e várias outras questões. Okay? E nesse caso, temos aqui um exemplo de como fazer essa captação. Temos aqui várias ferramentas dentro do ArcGIS Pro, como exemplo, onde nós estamos aqui a executar, por exemplo, o lidar para raster tiles, ou seja, nós estamos a ver uma nuvem de pontos, e depois que convertemos isso para uma imagem, colocamos isso dentro de um dataset. Nós chamamos aqui exatamente desse raster dataset aqui, building in, onde nós conseguimos ali coletar as informações, ou seja, os polígonos que nós conseguimos ali coletar aquela informação. Okay? E com a construção desses polígonos, nós conseguimos também cada vez mais substituir essa imagem, okay? com uma informação maior, onde nós vemos os gaps, ou seja, os buracos de informação, ou por assim dizer aqui nos polígonos, e conseguimos, através dos outros restantes fluxos, a determinar e a preencher isto, até que nós conseguimos chegar exatamente nessa informação, ok? Onde conseguimos, com um detalhe maior de sucesso, a informação das buildings, das construções feitas em campo, ok? E com isso, nós conseguimos determinar e verificar exatamente se foi coletado de uma forma com uma qualidade aceitável. Nós podemos chegar aqui e com o ficheiro LAS, temos aqui a parte do LAS Dataset dentro do ArcGIS Pro, onde nós podemos chegar e determinar por classe a informação que contém dentro do ficheiro. Ou seja, ela já veio classificada do outsourcing, ou seja, da empresa que a coletou, e podemos identificar que realmente fizemos um processo coerente, com uma qualidade excelentíssima na classificação da informação. Do que nós precisamos aqui de determinar a quantidade de buildings na coleta da informação. Essa informação ela pode ser automatizada, pode ser aplicada através de Python, pode ser aplicada também através de Model Builder. Nós temos o exemplo aqui do Model Builder, onde ele regulariza exatamente essas arestas, essas limítrofes do polígono, para fazer os cálculos e colocá-las desta forma como nós estamos vendo aqui. Essas ferramentas elas são free da Esri, ou seja, são toolboxes que podem ser consumidas por vós e posso depois, no final da apresentação, disponibilizá-las. Okay? Vamos para o segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, nós temos aí a cidade de Schiedam, que é na Holanda, onde nós podemos determinar através de uma nuvem de pontos, ou seja, através de um ficheiro LAS publicado para o WebScene, ou seja, eu estou exatamente no ArcGIS Online, no WebScene 3D, onde nós temos aqui a informação em 3D, como podemos ver. E através do ficheiro LAS, sendo já publicado e podemos consumir, através disso já podemos extrair informações a nível de 3D daquilo que nós podemos obter. Então vamos verificar aqui, por exemplo, para uma aplicação de trânsito, por exemplo, saber se as placas estão visíveis e com um tamanho adequado. Nós podemos chegar aqui e fazer uma medição, como nós temos aqui a medição dessa placa, por exemplo. Okay? Ou determinar exatamente, se nós fizermos aqui um distanciamento para verificar, por exemplo, quais são os pontos a nível de informações a nível de elevação, por exemplo, saber quais são os pontos mais altos e os pontos mais baixos. Okay? Então conseguimos ver aqui a nível de elevação, saber e determinar quais são os pontos mais altos, okay? E os pontos mais baixos da coleta da informação. Okay? Temos um outro exemplo aqui de Racing e de Girona, onde nós temos aqui as informações, por exemplo,
de pontos, da nuvem de pontos das construções, e dessas construções determinar, por exemplo, determinar e verificar quais são as construções mais antigas e as construções mais novas. Se formos aqui ver e alterarmos, temos aqui a parte de opções, podemos alterar aqui até 2020, por exemplo, ou um pouco maior, e verificar a modificação de acordo com a visualização em 3D da nuvem de pontos, como nós estamos a ver aqui. Ok? É um tipo de exemplo que nós podemos ter também em cima desta questão. E um terceiro caso de uso que quero vos mostrar é exatamente na identificação de áreas críticas, ou seja, de áreas críticas que podem, de acordo com informações como o exemplo que eu vou dar aqui, vai ser, por exemplo, de linhas elétricas, dos pontos das torres de eletricidade, determinar aí as informações que são áreas críticas. Okay? Então eu importei para cá algumas informações elas coletadas em campo, okay? Através dos ficheiros, e podemos já, de uma forma automatizada, classificar essa informação. Ou seja, nós podemos chegar na parte de classification, no Large Dataset Layer, e de uma forma automática classificar o nível do chão, por exemplo, o ground, classificar, por exemplo, quais são as buildings, por exemplo. Nós vamos aqui fazer aqui uma classificação, saber quais são as construções em questão. Ok? Temos lá o ficheiro que ele elenca ali, vou deixar todos no modo default. Ok? E podemos ver aí que na construção do ficheiro nós vamos ter aí a classificação da informação a nível de buildings. Percebam que a classificação automática, ela simplesmente, de acordo com os parâmetros que eu colocar, por mais que afinados sejam, preciso ter a certeza que em certos pontos ou em certos sítios aquilo foi feito de uma forma correta, de uma forma coerente dentro da estrutura. E precisamos perceber essa questão exatamente na comparação dos resultados. Lembrando que dentro das propriedades, como nós vimos agora há pouco do outro exemplo, nós temos aqui outras, dependendo da empresa que está ali a coletar aquela informação. Mediante isso, o ficheiro large completo do building, nós podemos agora chegar e fazer uma aparência na simbologia através da classe. Ou seja, ele vai classificar aquilo que ele identificou como não classificado, como o chão, ou não, na verdade não simulado, e somente só o que tiver construído. Percebam que, como eu ia falado, em alguns casos, deixando como padrão, precisamos ali determinar ali certas variáveis, mas em alguns pontos foi coletada a informação de acordo com as buildings construídas. Outras, como por exemplo a vegetação, podemos fazer logo na sequência, mas de uma certa forma foi possível ali coletar ali, tirando esta área, por exemplo, que as outras áreas elas foram coletadas com uma certa qualidade boa. Okay. Com isso, nós temos aí a informação, depois dela classificada e tratada, nós podemos verificar essa região onde nós coletamos com as informações de linhas elétricas e torres de conexão elétrica, onde nós estamos a visualizar aí a nuvem de pontos não classificados, ok? E percebam, nós temos aqui a informação como ela foi coletada numa parte, ok? E vemos ela da forma classificada, depois que ela foi tratada, ou seja, as buildings, a parte onde foi consideravelmente ali colocada, a nível da montagem. Temos exemplos aqui das partes onde nós podemos ver partes críticas, onde pode-se ter ali um objeto ou não que influencia, por exemplo, nas linhas elétricas, como vocês podem ver, ok? E podemos determinar aí quais são as linhas de distribuição, as power lines, ou seja, nós temos aí as caracterizações exatamente aonde nós estamos querendo
colocar, ok? Onde nós podemos chegar ali e classificar. Quero vos agradecer pela atenção e pela vossa paciência, claro. Agradeço pela oportunidade e fico agora no final a questões. Fiquem à vontade e bom evento da UOE para vós. Obrigado e tchau.